O Palácio de Belém. O Palácio Nacional de Santa Maria de Belém, nome oficial, simplesmente conhecido por Palácio de Belém, em Lisboa, fica situado no número 11 da Calçada da Ajuda, em Santa Maria de Belém, sendo atualmente a residência oficial do Presidente da República Portuguesa. O palácio foi construído em 1559 pelo fidalgo Dom Manuel de Portugal. Situa-se na zona sudoeste da cidade de Lisboa, em Belém. O palácio tinha jardins à beira do Tejo, quando o rio tinha a margem mais próxima do que na atualidade. No século XVIII, Dom João V, que enriquecera com o ouro proveniente do Brasil, comprou ao Conde de Aveiras, tendo-o alterado radicalmente. Acrescentou-lhe uma escola de equitação e adaptou o interior para poder fazer as suas conquistas amorosas com discrição. A quando do terremoto de 1755, o monarca Dom José I e a família encontravam-se a passar o dia feriado na zona de Belém e sobreviveram à devastação. O palácio entrou assim no património da Casa Real, que construiu nos seus anexos o seu picadeiro régio. Dona Maria II habitou alguns anos o Palácio de Belém, quando o Palácio das Necessidades estava em obras, aqui ocorrendo uma tentativa de golpe a que se chamou a Belenzada. A partir do reinado de Dom Luís I, o Palácio de Belém foi destinado a receber os convidados oficiais que visitavam Lisboa. Assim, aqui estiveram, entre outros, a Rainha Isabel II de Espanha e seu sucessor, o efêmero rei Amadeu de Saboia. Em 22 de maio de 1886 foi dada nova missão ao Palácio de Belém, a de residência oficial dos príncipes reais Dom Carlos, Duque de Bragança e sua jovem esposa Dona Amélia de Orleans. Aqui nasceram os seus filhos, Dom Luís Filipe e Dom Manuel II, que foram batizados na Capela Palatina. Após a subida de Dom Carlos ao trono, em 1889, não tendo Belém as dimensões de residência oficial da coroa, Dom Carlos e Dona Amélia mudaram-se para o Palácio das Necessidades, voltando Belém à sua condição de residência dos convidados estrangeiros. Em 1905, por iniciativa do espírito culto da Rainha Dona Amélia, o elegante picadeiro real foi transformado em Museu dos Coches Reais, preservando-se assim a valiosa coleção de coches e viaturas da Casa Real. Ainda sob a égide da monarquia, o Palácio de Belém albergou o presidente eleito da República Brasileira, Marechal Hermes da Fonseca, em 2 de outubro de 1910. Foi neste palácio, durante a recepção ao presidente do Brasil, que o rei Dom Manuel II teve conhecimento da revolução que dias depois lhe roubou a coroa. Em 1912, já depois da proclamação da República, o Palácio de Belém foi designado residência oficial do Presidente da República. Os presidentes da Primeira República tinham porém que pagar renda ao Estado para residirem no palácio, para não serem acusados de gozarem de privilégios atribuídos ao anterior regime. Durante o Estado Novo, o Palácio de Belém não foi palco de relevantes acontecimentos políticos, devido ao reduzido papel atribuído ao Presidente da República pela Constituição de 1933. Neste período, apenas o Presidente Craveiro Lopes habitou permanentemente o palácio. O Presidente Américo Tomás raramente ia a Belém. Devido a este reduzido papel político na ditadura, Belém não foi um alvo dos revolucionários, em 25 de abril de 1974. Só após a Revolução dos Cravos,
Em 25 de abril de 1974, o Palácio de Belém recuperou o seu papel de relevo, nele se instalando a Junta de Salvação Nacional. Aqui viveram os momentos conturbados de 1974 e do verão quente de 1975 os presidentes Spínola e Costa Gomes. Com a vigência da atual Constituição, o Palácio regressou à sua condição de residência oficial do chefe de Estado. Desde então, apenas o presidente Ramalho Eanes habitou permanentemente no Palácio. Os presidentes Soares e Sampaio utilizaram Belém apenas para trabalhar. Igual atitude expressou o presidente Cavaco Silva no dia da sua posse, quando declarou que Belém seria a sua residência de trabalho. Hoje, o elegante edifício de cor rosada é a residência oficial do Presidente da República Portuguesa. Nessa qualidade é visita obrigatória para os chefes de Estado e delegações estrangeiras que visitam os presidentes. Semanalmente, à quinta-feira, o Presidente da República recebe o Primeiro-Ministro, para uma reunião de trabalho onde este o põe ao corrente do governo do país. No terceiro domingo de cada mês acontece na Praça Afonso de Albuquerque, em frente do Palácio, o solene render da guarda, que serve o Presidente da República. Para o público em geral foi aberto no edifício o Museu da Presidência da República, por iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, em 2004, onde estão expostos os espólios dos 17 Presidentes da República que antecederam o atual Presidente. Em 29 de março de 2007 foi classificado como património